Boa noite a todos. Então, retomando as nossas aulas de doutrina aqui pelo MITS. Hoje a gente vai para a nossa sexta aula e hoje a gente vai dar. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Na aula passada e essa aula a gente iria fazer um microcurso, né, de Cristologia. Então, na aula passada a gente abordou alguns aspectos sobre a natureza de Cristo, sobre a sua humanidade, sobre a encarnação, e aí falamos também um pouco de Mariologia, e hoje a gente vai prosseguir, a gente vai tratar, sobretudo, do mistério pascal, dos acontecimentos que culminaram com a morte, paixão, morte e ressurreição, e os posteriores também, né? A ascensão do Senhor e a segunda via que ainda haveremos de ver um dia, né? Se não virmos daqui da Terra, talvez, certamente do céu, esperamos todos, né? Mas deixa eu compartilhar com vocês, então, aqui a apresentação, e aí a gente toca o barco. Vocês estão vendo aí, se alguém tiver só fala rapidinho aí, porque eu não consigo ver vocês enquanto eu tô com a coisa. Tá, ótimo, maravilha. Obrigado, Zé. Mais uma vez, aqueles pedidos de sempre, né? Pedir para, se vocês, se possível, vocês fecharem o microfone. Peraí que alguém entrou aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Deixa eu botar para dentro aqui. Bom, então, prosseguindo. Então, nossa bibliografia, hoje, os pontos do catecismo são esses que eu coloco aí. Você vê que é meio assim separado e tal, mas é porque a gente hoje rompe um pouco com a sequência do catecismo. É por isso que há aí essa pequena distância entre alguns dos parágrafos aí, tá? Agora, para quem está acompanhando pelo Fé Explicada, que seria a nossa biografia complementar, digamos assim, né? Estaria no capítulo 8 e também no capítulo 14, seguindo essa mesma lógica, de também dar um pequeno salto aí, tá? Enfim, então vamos avançar. Então, o tema da aula de hoje, concluindo a temática acerca de Jesus Cristo, hoje vamos tratar desses últimos temas, né? Paixão, morte, ressurreição, ascensão e a parousia, que é a segunda vinda. Já explico sobre isso daqui a alguns minutos. Bom, para começarmos a tratar da questão da crucificação, do mistério pascal de Cristo, a gente parte aqui inicialmente de duas premissas, sobretudo. Então, algo até que a gente já viu, então fica aqui a guisa de recordação, mas, sobretudo, a questão de que a criação ela foi operada por Deus, ela foi executada por Deus com uma finalidade sobrenatural. Então, já meditamos sobre isso quando falamos da criação e tudo mais, né? E que digamos assim, a entrada do pecado na humanidade, na história humana, houve consequências para toda a criação, mas sobretudo para o ser humano, para o homem, que hoje vive, todos nós vivemos uma natureza, se não corrompida não seria o termo adequado, mas ao menos danificada ou maculada, como a teologia costuma dizer. Então, a consequência mais direta disso é que todos nós temos uma tendência para o pecado, né? A chamada concupiscência, né? Que a teologia também denomina como, enfim, faísca do pecado, né? Fomes peccati, né? A faísca, a inclinação para o pecado, enfim. Então, todos nós, de alguma forma, vivemos essa realidade. E a encarnação do Verbo, da segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, se dá, e a gente pode afirmar, falávamos isso ao final da aula anterior, da aula da semana passada, que toda a vida do Senhor, toda ela tem uma natureza redentora. Então, Cristo, ao viver uma vida perfeitamente humana, ao nascer do ventre de uma mulher, ao, enfim, se desenvolver, ao amadurecer-se do ponto de vista físico e intelectual também, sob o aspecto humano, mas trabalhar, enfim, participar de toda sorte de atividades tipicamente humanas. Então, há, inclusive, no Evangelho,
momentos de Cristo, enfim, participando de festejos, né, festa de casamentos, enfim, socializando com outras pessoas, enfim, toda sorte de atividades tipicamente humanas. Podemos dizer que ele dá uma natureza redentora a tudo isso, a toda a vida humana, tá? Mas, sobretudo, o cume, né, ao tratarmos do mistério da redenção, é, obviamente, necessário a gente olhar com uma lupa, né, olharmos com mais atenção para o mistério pascal, para o mistério da Santa Cruz. E, ao contemplarmos o mistério da cruz, dois pontos saltam aos olhos. Então, sobretudo, a ideia de que a cruz ela produz o cancelamento do pecado e a cruz também traduz a justiça amorosa de Deus, que aparentemente é digamos assim, uma expressão quase que contraditória, mas vamos já ver que não é, na verdade não é. Bom, então, enfim, sobre a relação à questão do cancelamento do pecado, São Pedro usa, inclusive, essa expressão na sua primeira carta, né, que ele carregou nossos pecados, e os levou à cruz, os levou ao altar da cruz. E, de fato, por conta de todos aqueles elementos que tratávamos semana passada, né, pelo fato de ser ele perfeito homem, mas perfeito Deus, então ser a verdadeira vítima sem mancha, ele ser o verdadeiro cordeiro imaculado, o verdadeiro cordeiro pascal, a entrega do Senhor no altar da cruz, ela tem uma eficácia universal. Ela, de fato, apaga e carrega todos os pecados de toda a humanidade de todos os tempos, tanto os anteriores, digamos assim, a encarnação, a sua encarnação, a sua vida aqui na Terra, como os posteriores, e aí, claro, né, nós incluídos. Tá bom? E é também, digamos assim, uma demonstração da absoluta liberdade de Deus, que se entrega livremente, se entrega de forma absolutamente livre. Tá bom? E podemos também afirmar que, por justiça amorosa, e já vamos ver isso com mais detalhe, mas a entrega do Senhor na cruz é também um ato de justiça. Então, há um ato de reparação, mas é um ato, sobretudo, de amor. Então, era necessário que, diante dos pecados da humanidade, o Senhor fosse entregue. Então, tem essa natureza propiciatória, né? Mas o gesto da entrega livre de Deus na cruz, do Senhor na cruz, é, sem dúvida nenhuma, uma prova indiscutível do amor de Deus por nós, tá bom? E aí, tratamos então desse tema mais detalhadamente, né, que a cruz, de fato, ela revela tanto a misericórdia como a justiça do Senhor, né? Sobretudo porque, veja, o principal fruto, e já falávamos disso, é a eliminação do pecado. E como isso se dá de forma concreta em nossa vida? Bom, sobretudo mediante a experiência dos sacramentos, a vida ligada aos sacramentos, e trataremos dos sacramentos detidamente nas semanas subsequentes, né? Mas eu já adianto aqui, porque é necessário, que a eliminação do pecado, ela de alguma forma, ela se traduz também nessa vida sacramentária, né? Então, a teologia tem até um termo para isso, eu falo rapidamente, mas nas semanas subsequentes eu voltarei a ela, que é a chamada economia sacramental. Vamos tratar disso nas próximas semanas. E a vida na glória, né? Então, estar na glória, estar na graça e, enfim, ao fim e ao cabo de nossas vidas aqui, de nossa temporada aqui na Terra, enfim, se tudo correr bem, né? Haveremos de gozar da glória celestial. E o sentido da cruz, ou melhor, o sentido não, a razão de ser da cruz, o motivo da cruz, como então podemos concluir, é porque houve o pecado. Então, o Senhor, ele não se entrega, ele não se dispõe a dar-se em sacrifício porque ele, sei lá, gostava de sofrer. Não, claro que não, é evidente que não. Então, há uma necessidade, houve pecado, o pecado entrou na humanidade. Então,
havia necessidade de um sacrifício redentor, a cruz de Cristo, tá? Mas não somente por isso. Então, há a cruz porque há pecado, mas também porque há o amor de Deus. Então, veja, é evidente que Deus poderia, enfim, deixar a humanidade a sua própria sorte, mas por amor à humanidade, por querer a humanidade junto de si, ele vai ao encontro do homem e quer redimi-lo, e quer trazê-lo de volta para a sua casa. Né? Então, evidentemente, aqui a imagem que nos volta a mente é a imagem exatamente do pai do filho pródigo, né? Que lá todos os dias ia lá esperar, enfim, e quando o filho aparece no horizonte, ele vai ao seu encontro, o abraça, enfim, festeja pela sua volta e tudo mais. Né? Aquela célebre parábola do filho pródigo. Tá bom? E a prova do amor de Deus, se olharmos sobretudo para as Escrituras, um versículo que é até célebre, né? Um versículo até muito utilizado aí enfim, adesivos de carro, e, enfim, tudo quanto sei lá, marcador de livro, né? É um versículo bastante célebre, né? Muito citado, enfim, talvez muito citado, mas talvez não tanto meditado, enfim, né? Mas Deus se entrega por amor aos homens. Tanto Deus amou o mundo que entregou o seu filho, enfim, algo assim, né? O texto sagrado é mais ou menos isso, né? E o faz com toda a liberdade, tá? E além disso, cumpre digamos assim, esse princípio da justiça, cumpre essa necessidade da justiça, porque pela fidelidade, pela obediência e pelo amor de Cristo, que, veja, era verdadeiro homem, era, portanto, verdadeiro homem, e, portanto, podia, então, assumir, em nome da humanidade, a fidelidade, a obediência e o amor perdidos diante do Pai, ele restaura a santidade do homem, ele restaura a santidade da humanidade. Essa é a questão. E falávamos sobre isso, enfim, né, acerca da perfeita coerência, lembra? Falava sobre isso na semana passada, a perfeita coerência do plano divino da salvação, sobretudo em relação a isso. Claro que é mais fácil olhar agora, né, a posteriori, sem dúvida nenhuma. A cruz, é importante a gente sublinhar aqui, é um evento histórico. Então, a cruz, de fato, aconteceu faticamente, né, do ponto de vista histórico. Então, houve um dado momento em que o Senhor foi crucificado. Tá? E mais do que isso, a entrega do Senhor na cruz é o cumprimento da missão do Senhor até o fim, até o extremo. Toda a sua vida, toda a sua caminhada conduz à cruz. Toda a sua caminhada conduz à cruz. Toda a sua caminhada leva àquela estrada até Jerusalém e àquela entrada triunfal, se lembramos, né, no Domingo de Ramos, e a sua entrega no altar da cruz. Tá bom? Algumas circunstâncias históricas, isso, claro, está lá no Evangelho, mas eu apenas relembro aqui, enfim, para ajudar na nossa meditação, no nosso estudo. Mas, enfim, algumas das circunstâncias que a gente percebe acerca da vida, né, daqueles acontecimentos que culminaram com o julgamento de Cristo e a sua condenação à morte de cruz. Bom, enfim, dentre outros, mas, sobretudo, a oposição das autoridades religiosas. Então, as autoridades religiosas judaicas, elas, de alguma forma, se sentem incomodadas ou contrariadas com a pregação e com as atitudes de Nosso Senhor. Então, enfim, por exemplo, o anúncio na sinagoga de Nazaré, né? Enfim, que quando ele anuncia de forma categórica, ao ler um trecho do livro de Isaías, né? E ele diz lá, hoje essa profecia está se cumprindo, hoje essa profecia se cumpre. Então, quer dizer, como a dizer mesmo, eu sou o Messias, aqui estou, enfim, né? Além disso, o perdão dos pecados. Então, Cristo, que, digamos assim, por ser Deus e
e ele, digamos assim, assume a autoridade de perdoar pecados, então isso gera enfim, um desconforto diante das autoridades. Quem é esse que cura até pecados, né? Quem é esse que cura pecados, né? E aí é muito célebre até a passagem da cura aquele paralítico que os amigos, né, levam e descem por cima do telhado, né? Enfim, e aí aquele paralítico é colocado ali diante deles, né? Ele ficava já há anos numa cama e tal. E aí o Senhor fala: olha, seus pecados foram perdoados. E aí os sábios, enfim, né? Mas quem é esse que cura pecados? E aí ele, enfim, para garantir, para provar né? O que é mais fácil, perdoar pecados ou fazer o paralítico andar? E aí ele faz o paralítico andar, né? Enfim. E então são os sinais que Cristo realiza e que afirmam, sem dúvida nenhuma, de forma peremptória, a sua divindade. Tá? Então, enfim, curas durante o repouso sabático, dirigir-se a Deus como Pai, mas de forma própria, né? Enfim, como propriamente Pai, né? Meu Pai, não naquele significado mais simbólico, que até vemos no Antigo Testamento, embora seja raro, embora seja incomum, né? Falávamos sobre isso também na semana passada, né? O judeu, ele normalmente se dirigia a Deus como Senhor, né? Adonai, enfim. E, claro, né? Enfim, talvez o evento que tenha, de fato, colocado ali a pá de cal, né? Que tenha, digamos assim, servido como a última prova daquele julgamento absurdo, é a ressurreição de Lázaro. É a ressurreição de Lázaro. Então, diante da ressurreição de Lázaro, a autoridade judaica decide, né, os membros da autoridade judaica decidem que era necessário levar Cristo à cruz, levar Cristo à morte. Tá? E há uma decisão dos membros do Sinédrio. O Sinédrio era como que um conselho ali, né, de sábios, enfim, né? E vão, de forma conspiratória, até Pôncio Pilatos, que era, digamos assim, o governador, né, que era, digamos assim, a autoridade, o representante do imperador naquela região, né, enfim, aquela região que estava, à época, sob domínio do Império Romano, e Pôncio Pilatos era o seu enviado do imperador, de César, e eles conseguem, de forma um pouco assim, mentirosa até, né, se valendo ali de subterfúgios, enfim, né, conseguem a anuência, a concordância de Pôncio Pilatos, né? Então afirmam que Cristo tinha por objetivo derrubar o imperador, enfim, né? É isso, tá? Então, assim, o que a igreja ensina, isso é importante mencionar, porque durante muitos séculos essa questão da culpa histórica e tal, ela foi mencionada, ela foi, enfim, alvo de questões aí, né? Gerou questões aí bastante delicadas. Então é importante a gente trazer aqui o ensinamento do Concílio Vaticano II. Eu menciono aqui esse documento NA, está aí, né? NA,4, é o Nostra Aetate, nossa época, nossa era, né? É um documento do Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II, neste documento, neste trecho que eu menciono, ele afirma categoricamente que a culpa em relação à culpa do ponto de vista histórico daquelas pessoas que lá estavam, aqueles homens, aqueles indivíduos que lá estavam, os membros do Sinédrio, alguns temos até os nomes, né, Anás, Caifás, enfim, Pôncio Pilatos, Herodes, né, então assim, aqueles homens que lá estão, tá bom? Então, do ponto de vista histórico, essa culpa ela não é transmissível, mas como a cruz ela tem, sim, evidentemente, um aspecto universal, um aspecto, ela tem uma aplicação sobrenatural e de natureza universal. Então, nos afirma o compêndio do catecismo, nesse item que eu coloco aí na tela, que são culpados, sem dúvida nenhuma, todos aqueles que pecam, inclusive nós mesmos, porque Cristo se dá em sacrifício pelos pecados de toda a humanidade de todos os tempos. Tá bom? Que fique isso bem entendido, né? É um sacrifício de aliança, é um sacrifício de expiação, é também um sacrifício de reparação e de libertação. Então vamos entender. Bom, também é a nova e eterna aliança, conforme inclusive
ouvimos o padre dizer, né, todas as missas, enfim, né, a nova e eterna aliança, aquelas palavras que estão no Evangelho, estão também na carta de São Paulo, aos Coríntios, né, é a nova eterna aliança. Então, é a herança, é a aliança que não será refeita. Então, ao longo da história da salvação, inúmeras alianças foram feitas, foram firmadas entre Deus e o povo. Então, enfim, a Arca de Noé, o episódio da Arca de Noé, o episódio lá de Abraão, né, quando ele corta aqueles animais, né, e aí Deus passa no meio, enfim, né, então, inúmeras alianças que vão sendo rompidas, sempre pelos homens, naturalmente, e Deus, então, formula novas alianças, né, novas alianças. Essa aliança firmada na cruz, a aliança selada no sacrifício do corpo e sangue do Senhor, ela é a nova e eterna aliança, não haverá outra. Não haverá outra. Essa é nova e eterna aliança. A aliança digamos assim, essa veio para valer. Essa não vai ser, digamos assim, não haverá necessidade de ser refeita, né? Também tem esse caráter de limpeza e purificação dos pecados, já falávamos sobre isso, né? Não é necessário repetir. E tem esse aspecto de reparação, esse aspecto propiciatório. Por quê? Porque se havíamos, de alguma forma, recusado o amor que Deus nos havia oferecido, a entrega de Cristo, o Cordeiro sem mancha, de forma perfeita, de forma livre, absolutamente livre, faz a justiça, cumpre o preceito da justiça. Tá? Então tem esse aspecto propiciatório ou de reparação. E libertador também. Então o sacrifício de Cristo é libertador no sentido em que ele nos abre as portas da morada celestial. Então o Senhor, ao entregar-se na cruz, ele abre aquela morada que desde o início, desde sempre, o Pai nos preparava, né? Então, enfim, lembramos da palavra da Escritura, né? Então, a morada que o Senhor, enfim, nos prepara, algo assim. Então, aquela morada celestial é aberta, as portas daquela morada celestial são abertas por meio do sacrifício redentor do Senhor. Tudo bem? Vamos lá. Peraí que foi. Peraí. Tá aqui, número 5. Eu cliquei não foi, quando eu cliquei de novo foi 2, né? Foi duas páginas. Bom, e os efeitos, né? Quais seriam, então, os efeitos da cruz do Senhor? Bom, a eliminação do pecado, de tudo aquilo que se opõe à união do homem com Deus. Então, de alguma forma, graças à cruz, nós podemos nos unir a Deus de forma mais perfeita. Então, o homem redimido, ele tem uma natureza maior e mais perfeita do que o homem criado, né? Podemos até dizer isso. Então, a natureza do homem redimido, ela é mais perfeitamente unida a Deus até do que o homem pré-queda, né? Pré-lapsário, né? Como se diz, né? Quer dizer, antes da queda, né? Enfim, então, tamanho é o efeito da cruz. Bom, veja, até, enfim, nós passamos a ser filhos de Deus, né? Enfim, passamos a ser filhos de Deus, não somos meras criaturas, né? Os anjos não têm, não gozam da filiação divina, nós sim, né? Graças ao sacrifício redentor de Cristo, né? Nós passamos a ser parentes de Deus, uma vez que somos irmãos de Cristo, tá? Enfim, além disso, o sacrifício da cruz, né, nos livra das mãos do demônio e das consequências últimas do pecado, que é a morte eterna, que é o afastamento absoluto de Deus. Então, graças à cruz de Cristo, nós podemos nos livrar, nós podemos verdadeiramente fugir, né, da escravidão, não do Egito, como outrora os hebreus fizeram, mas da escravidão do pecado, da escravidão cujo feitor é o próprio demônio, né? Além disso, temos acesso aos frutos da graça, a toda sorte de dons decorrentes da graça, e, sobretudo, se traduz mais perfeitamente em relação aos sacramentos,
como eu falava minutos atrás, e repito, a gente vai tratar dos sacramentos e da economia sacramental nas próximas semanas, né? E podemos afirmar que toda a graça de salvação, então, qualquer alma, todo efeito de santificação na vida de qualquer homem provém da vida do Senhor, de toda a vida do Senhor, que, como falávamos, é toda a redentora, mas, em particular, do seu mistério pascal, em particular, de sua entrega até a morte na cruz. Bom, continuando, então, né, assim, acerca dos temas relacionados aos acontecimentos da vida de Cristo, né, então vamos tratar, então, digamos assim, dos episódios subsequentes à crucificação e morte do Senhor, né? Então, Cristo é sepultado e ressuscita ao terceiro dia, tá? Isso é até interessante a gente pensar rapidamente aqui, né? Ele ressuscita não né, aquela coisa assim, depois de 3 dias, né? O pessoal às vezes fica, mas eu conto aqui, não dá 3 dias, né, e tal. Mas ele ressuscita ao terceiro dia, né? Então é no terceiro dia, tá bom? Então, e ele anunciava que isso iria acontecer quando ele dizia, né, que será dado o mesmo sinal do profeta Jonas. Então, assim como Jonas, né, ficou 3 dias no ventre de um peixe, né, sei lá, uma baleia, enfim, a baleia não é peixe, tem aquela discussão, né, mas, enfim, de um animal marinho de grande porte, Cristo fica também no seio da terra e ao terceiro dia ressuscita, tá bom? E quais são, digamos assim, os elementos que nós temos, né? Bom, em primeiro lugar, claro, né, a contemplação do sepulcro vazio. Então, o sepulcro está vazio, Cristo ressuscitou. Não há nenhum corpo no sepulcro, tá? Então, não iremos encontrar um túmulo lá, né, vai botar flor, uma coisa assim, né, relíquias de Cristo, não, né? Não, há relíquias de Cristo, mas não decorrentes do seu sepultamento, digamos assim, tá? Não por conta de seu sepultamento, e aí podemos ir lá venerar, não, o sepulcro está vazio, Cristo ressuscitou, tá bom? De fato, ele morreu, então a sua alma e o seu corpo foram separados, então, durante aquele período entre a morte na sexta-feira e a sua ressurreição, que se deu em algum momento da noite entre sábado e domingo, não sabemos exatamente o horário, né? Sua alma e seu corpo estiveram de fato separados. Isso, inclusive, é a definição de morte, né? Quando a alma e o corpo estão separados. Definição filosófica, tá? Que fique claro, de morte. Não tem nada a ver com medicina e tudo mais, né? A definição filosófica, teológica também, de morte é a separação de alma e corpo. Mas, pelo fato de Cristo ter também essa natureza divina, né, de ser uma pessoa divina, podemos afirmar que o seu corpo, mesmo naquelas poucas horas em que ele permaneceu morto, digamos assim, não sofreram, não padeceram da corrupção, tá bom? Isso é importante a gente sublinhar também. Então, ele não é, por exemplo, como se dá com Lázaro, né, que inclusive o texto do Evangelho diz, né, que ele já inclusive exalava odores, enfim, né, isso não se deu com a pessoa de Cristo, com o corpo de Cristo, tá bom? E aí ele desce a chamada mansão dos mortos. Então, assim diz o credo, sobretudo na tradução que a gente usa aqui na nossa liturgia, né? Desceu a mansão dos mortos. No latim é ainda mais misterioso, né? Porque no latim lá é o descendit ad inferos, né? Quer dizer, desceu aos infernos, né? E o que seriam esses infernos, né? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente esclarecer que essa mansão dos mortos, esses infernos, né, ínferos, né, que Cristo visita, não é o inferno, digamos assim, para onde vão as almas que foram perdidas, né, para as almas dos condenados. Não é a mesma ideia, né? Então é o Sheol, né, como dizia a tradição hebraica, né, o Hades, né, dos gregos, né? Enfim, é no local onde os mortos, né, as almas dos mortos, os justos, se encontravam. Lembremos que, veja,
a morada celestial não estava aberta. Lembra que eu falei que Cristo abre a porta da morada celestial? Então, enfim, é como se fosse, pensemos assim, né? Mal, de forma até talvez imprópria, né? Mas é como se fosse, sei lá, eles estavam ali numa sala de espera, né? Enfim, digamos assim, né? O justo, né? Então, a tradição judaica falava, né? Então, repousar no seio de Abraão. Então, os justos repousavam no seio de Abraão, tá? E aí ele vai à mansão dos mortos e aí resgata todos aqueles, os justos, naturalmente, que haviam perecido antes da sua passada pela terra e os leva consigo até o céu. Então, podemos, então, afirmar, né, sem problema nenhum de errar, que há santos já, portanto, pessoas que habitam no paraíso e que são, digamos assim, viveram previamente a Cristo, né? Enfim, não podemos falar, por exemplo, e aí o calendário litúrgico até celebra alguns desses santos do Antigo Testamento, né? Então, a gente poderia até, não é costume, não é o que se costuma fazer, mas a gente poderia eventualmente se referir a Santo Elias, Santo Moisés, né? Não haveria problema nenhum. E há, inclusive, celebrações litúrgicas acerca de algumas dessas pessoas que viveram antes de Cristo, tá bom? Por que isso se dá? Por conta da natureza universal da redenção operada por Cristo. Então, lembremos, ela se aplica a todos, aos que já haviam morrido e também aos que haveriam de viver, nós inclusive, né? Cristo, então, ressuscita, então a sua alma e seu corpo se reúnem, voltam a se reunir. A ressurreição, é importante a gente enfatizar, é central na nossa fé, então é um aspecto nuclear da fé católica, então, digamos assim, é um daqueles mistérios da fé, é um daqueles elementos da fé que não há, digamos assim, é o mínimo dos mínimos, né, para se considerar cristão, para se considerar católico. Então, falávamos sobre alguns anteriormente, a Trindade, a encarnação do Verbo e também a ressurreição. Então, a ressurreição, a verdade da ressurreição é fundamento da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vai a nossa fé de São Paulo, né? Enfim, não tem valor a nossa fé. Então, a verdade da ressurreição, ela é de fato central. E será mesmo, digamos assim, o grande elemento que será proclamado pelos primeiros cristãos. Então, a verdade da ressurreição. Então, pela verdade dessa ressurreição, eles inclusive irão a ser perseguidos, sobretudo em relação à verdade da ressurreição, o fato histórico da ressurreição, que veja, um evento que se deu de fato. Então, houve um dado momento em que Cristo ressuscitou, então a alma e o corpo do Senhor voltaram a se reunir e Cristo ressuscitou. É um evento histórico, há um momento na história, um momento temporal, digamos assim, a gente poderia marcar na linha do tempo um tracinho representando o momento da ressurreição do Senhor, mas também, naturalmente, um evento, né, um acontecimento transcendente, claro, obviamente, né? Então tem um aspecto transcendente sobre o qual iremos nos deter com mais atenção, tá bom? Então, algumas das provas do ponto de vista histórico, né? Enfim, como eu já falava, o túmulo vazio, então o sepulcro está vazio, e as aparições. Então, o ressuscitado ele aparece para várias pessoas. Então, ele aparece primeiro para as mulheres. É interessante até, né? E a Sagrada Escritura, lembremos, né? A Sagrada Escritura, ela não tem elementos, digamos assim, aleatórios, né? Então, é interessante pensar, né, que o Senhor ele aparece primeiro para as mulheres, e é interessante esse elemento, porque o testemunho das mulheres ele não tinha valor, né, para a sociedade da época. Então, se de alguma forma fosse forjado, se a narrativa do Evangelho relativa à ressurreição fosse forjada, então, pouquíssimo provável que aqueles que escreveram o Evangelho, né, os evangelistas, eles iriam colocar isso, né, assim, que ele primeiro apareceu para as mulheres e tal, então, porque isso não teria nenhum aspecto probatório diante do aspecto jurídico, né, do aspecto legal, digamos assim, então não teria valor para a sociedade de então, né?
mas isso se dá, então, em testemunho da verdade, eles colocam isso no texto do Evangelho, porque de fato foi aquilo que aconteceu. Ele apareceu primeiro para as mulheres, depois para os seus pros apóstolos, né? Enfim, Pedro, enfim, aí Pedro e João vão correndo, né? João, que era mais jovem, chega primeiro, mas não entra, né? Não entra no túmulo, aí espera. Também é interessante essa passagem, né? Que mostra como realmente Pedro era o cabeça do colégio dos apóstolos, né? João espera. João que é o discípulo amado, né? Mas mesmo assim ele espera Pedro entrar, né? E aí Pedro entra, ele entra depois, né? E aí eles, enfim, verificam que o sepulcro está vazio. E aí depois ele aparece para os apóstolos reunidos, enfim, né? Sabemos da narrativa, meditávamos sobre isso há pouco tempo atrás, né? Na liturgia, enfim, há alguns, sei lá, poucos meses, até poucos dias, né? Um pouco mais de, sei lá, um mês e meio, talvez, 2 meses, a gente celebrava aí a Páscoa, né? Enfim, então acredito que ainda esteja fresco na memória de muitos, né? E a gente, da narrativa do Evangelho, dos elementos narrados do Evangelho, ali, do Evangelho da ressurreição, a gente percebe alguns elementos que a gente traz aqui, alguns elementos bem interessantes. Então, o Senhor, ele ressuscita, e o corpo que ele passa, digamos assim, a ostentar, o mesmo corpo, o mesmo corpo do Senhor, né? Então é o corpo que padeceu na cruz, é o corpo chagado pela paixão, é o corpo que tem as marcas da crucificação, do flagelo, mas é um corpo glorioso. Então ele tem, digamos assim, alguns aspectos, é um corpo material, isso é comprovável diante de alguns fatos que são narrados. Então, ele pede que São Tomé o toque, então não é uma aparição, não é um fantasma, não é uma coisa assim, né? Então é um corpo material. Ele também se alimenta, né? Enfim, ele pede comida, enfim, provavelmente ele nem precisaria comer, né? Mas o fato dele pedir comida é uma prova, né? É um elemento que traz aqui também a reflexão acerca disso, né? Da materialidade do corpo de Cristo, do corpo glorioso do Senhor. E ele tem alguns aspectos, algumas propriedades físicas, digamos assim, algumas propriedades, alguns elementos distintos do nosso corpo. Então, enfim, os teólogos, enfim, os especialistas e tal, eles falam que, né, seria então diante, né, dos elementos que a gente consegue extrair do Evangelho, então que o corpo do Senhor ele seria dotado da agilidade, né, e da sutileza, né, agilidade e sutileza. Por quê? Porque ele consegue atravessar, né, ele consegue entrar em lugares fechados. Então a sala onde os apóstolos se encontravam estava fechado, e o texto sagrado enfatiza esse dado, né, que eles estavam trancados, enfim, né, por medo e tal, e ele mesmo assim entra, ele mesmo assim se faz presente, e também, né, enfim, ele consegue estar em locais distantes, mas num curto período de espaço, né, num curto período de tempo, né, então ele seria dotado de realmente uma agilidade ali, distinta da nossa, né, enfim. Então, de fato, são alguns elementos que a gente pode extrair e que são elementos que se aplicarão, onde se aplicar aos nossos corpos quando do fim dos tempos. Então, ao fim dos tempos, né, enfim, ressuscitaremos em corpo e alma. Então, também seremos dotados de um corpo, a nossa alma se reunirá ao nosso corpo e, ao que tudo indica, o corpo que nós teremos, né, que é o mesmo corpo, com as mesmas características, né, desse corpo que a gente tem hoje, embora glorioso, ele será também dotado dessas propriedades que o Senhor nos apresenta, nos revela no texto sagrado, tá? Aí, enfim, né, sem entrar aqui em discussões muito teóricas acerca do tema, né, que não são tão relevantes, né? Algumas pessoas chegam até a questionar, mas são os mesmos átomos, mas e o cara que
sei lá, foi dissolvido no ácido, sei lá, as coisas assim, né? E aí, como é que vai ficar e tal. Veja, enfim, é mistério, né? Enfim, mas a gente pode pensar aqui em alguns elementos. A gente pode pensar aqui que, sei lá, pense num rio, por exemplo, né? Então a gente tem lá o rio, sei lá, o rio Nilo, o rio Xingu, né? O rio Paraíba, né? Enfim, ele não tem sempre os mesmos átomos, né? Enfim, tá aí o Zé G, que é nosso engenheiro de plantão aí, né? Enfim, não tem lá os mesmos moléculas de hidrogênio, de oxigênio a todo momento. Né? No caso, por exemplo, de alguns rios, até mais coisas além de hidrogênio e oxigênio, né? Se pensar, por exemplo, no Rio Tietê, né? Enfim, o Rio Maracanã, né? Então, acho que tem mais coisas até. Mas a gente consegue afirmar a todo momento, de forma estável, que aquele é o Rio Maracanã, aquele é o Rio Xingu, aquele é o Rio sei lá o quê, o Rio Nilo, o Rio Mississippi, né? Então, enfim, então acho que essas discussões são meio que inúteis, né? Mas eu só menciono aqui para vocês saberem. E aí, eu fiz questão de colocar aí no nosso slide, né, que eu acho particularmente muito bonito, muito de grande valor, assim, literário e teológico também, né, esse trecho da liturgia da missa do sábado de Aleluia, da Vigília Pascal, né, então, que é o precônio pascal, é o Exultet, né, que é um hino que é lido ou cantado, enfim, né, no início ali, logo no começo da missa, da longa missa, né, da Vigília Pascal, mas belíssima missa da Vigília Pascal, que se celebra na noite de sábado para domingo de Páscoa, né? Então diz lá o precônio pascal: só tu, noite feliz, soubeste a hora, né? Então não sabemos exatamente o momento em que aquilo se deu, mas em algum momento daquela noite, né? E só a noite foi testemunha daquele maravilhoso momento da ressurreição do Senhor, tá bom? É isso. Cristo, portanto, ele é também o primogênito, então com a sua ressurreição, ele nos indica que nós também iremos ressuscitar, junto dele, com ele, nele, né? Então haveremos um dia de ressuscitar. E veja, todos irão ressuscitar, mesmo os, digamos assim, que não estiverem no céu, né? Que talvez até leve aí a um problema maior, né? Porque talvez gozar dos sofrimentos do inferno com o corpo material talvez seja ainda mais terrível, né? Enfim. Mas, sobretudo, o prêmio, digamos assim, destinado àqueles que estiverem no céu é algo que realmente não... como diz São Paulo, né? Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, né? Às vezes a gente confunde quando vai citar isso, né? Os olhos não ouviram, os ouvidos não viram, né? Mas, enfim, a citação é mais ou menos nessa linha. Então, não temos elementos, né? Mas ressuscitaremos em corpo e aos destinados, digamos assim, aos que tiverem se unido verdadeiramente ao Senhor, a ele será destinado um prêmio que, enfim, que é o próprio Senhor, né? Que é, enfim, absolutamente maravilhoso, né? E aí Cristo, então, digamos assim, ascende ao céu, né? Então, depois de falar com os discípulos, diz lá São Marcos, na conclusão do seu evangelho, né? Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eu gosto da narrativa de São Marcos, que ela é bem sucinta, né? Então, São Marcos ali, de forma bem sucinta, coisa que eu nem sempre sou, né, Zé? Ele foi elevado aos céus e sentou-se à direita de Deus, né? Então, Lucas tem uma narrativa um pouco mais densa e tal, né? Nos Atos dos Apóstolos, mas enfim. Isso se deu, isso também é um elemento histórico, isso também está lá, digamos assim, localizado na nossa linha do tempo. Isso se dá 40 dias após a ressurreição. Então, depois de ressuscitar, Cristo ainda permanece com os seus durante um tempo, durante 40 dias. Esses 40 dias, evidentemente, tem um aspecto simbólico, é um aspecto como a preparar-nos para o novo tempo, né? O tempo da igreja, o tempo do Espírito Santo, enfim, né? Então, claro que esse número de 40 dias é um número bastante simbólico. E eu particularmente gosto muito desse versículo do livro dos Atos, quando São Lucas narra o acontecimento da ascensão, porque após a ascensão, né, então Cristo eleva-se e vai subindo e tal, né, e até que
se dissipa, até que, enfim, se esconde por trás das nuvens e tal, né? Enfim. E o pessoal ainda fica olhando, né? O pessoal fica lá olhando para cima e tal, né? Fica lá, né, procurando e tal. E aí um anjo fala, né? Homens da Galileia, né? Por que ficais aqui parados olhando para o céu? Então eu particularmente gosto muito desse trecho, porque é uma forma até também uma chamada à ação, né? Vamos trabalhar, né? Vamos lá. Não é também só ficar aí nessa coisa e tal. A gente tem que trabalhar, né? A gente tem que fazer as coisas. Né? Agora é a hora da gente fazer a obra, né? Seguir em frente, fazer a igreja, né? Ser igreja, levar o evangelho, pregar a boa nova, né? Enfim, então é hora da gente trabalhar, né? Cristo subiu, vai nos mandar o Espírito Santo, vai nos mandar a graça necessária, vai nos dar o auxílio, que é fundamental, mas é preciso que a gente pare de ficar olhando para o céu e comece a tocar o barco, digamos assim, né? Cristo ascende ao céu, mas ele, claro, permanece entre nós, uma vez que nós, a igreja, né, que a igreja é o corpo místico do Senhor. Né? Então, embora a cabeça da igreja esteja no céu, que é Cristo Senhor, e com isso, digamos assim, ele inaugura a entrada da humanidade nos céus. Então, a partir do momento da ascensão, há um ser humano, há uma pessoa humana nos céus, né? Enfim, Cristo, ao passar a habitar, ao sentar-se à direita de Deus Pai, a humanidade chega ao céu com ele, né? Mas nós aqui, o corpo místico de Cristo, então ele também se faz presente aqui, né? Se faz presente também nos sacramentos e em todos os sacramentos, mas, claro, de forma única e particular no sacramento da Eucaristia, né? Quando a gente tem a presença real de Cristo, né? Corpo, sangue, alma e divindade. Falaremos sobre a Eucaristia ainda daqui a um tempo, daqui a algumas semanas, mas, enfim, já adianto. Mas ele se faz presente, sem dúvida nenhuma, em todos os sacramentos. Lembramos que todos os sacramentos eles são administrados pelo próprio Cristo. Então, o ministro do sacramento, qualquer que seja ele, o faz na pessoa de Cristo. Então, quando alguém batiza, o faz em nome de eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é Cristo, é Deus que batiza. Quando o sacerdote ouve a confissão de um penitente, ele empresta os seus ouvidos e também a sua boca, a sua fala, na hora da absolvição, a Cristo Senhor, a Jesus. Então, é Cristo que está ali. A confissão ela é para Cristo, ela é o justo juiz, aquele que absolve, é o próprio Cristo. Bom, na pessoa do sacerdote, o sacerdote o faz ali na pessoa de Cristo. Tá? E, claro, de modo mais perfeito na Eucaristia, evidentemente. Né? É isso. E, lógico, né, devemos também olhar para a Assunção Gloriosa de Maria, que falávamos sobre a Assunção Gloriosa na semana passada, quando tratamos dos dogmas marianos, mas só relembrando, né? Enfim, então, Maria que após a sua caminhada na Terra é assunta, né? Ela não ascende porque ela... Né, então, faz-se essa distinção normalmente, né? A ascensão do Senhor, porque ele, pela sua própria força, ele se eleva, né? Cristo se eleva, e Maria é assunta, porque ela é elevada, né? Ela levou os anjos, né? Deus, de alguma forma, por meio dos anjos, a eleva, né? A assume na glória, né? Enfim. E aí há uma discussão, enfim, né? Não é tão relevante assim, a matéria é opinável, né? Mas a tradição litúrgica grega, né? Ortodoxa, afirma que celebra na liturgia, né? A dormição de Maria, né? Então Maria teria dado uma morridinha, né? Ela morreu rapidamente ali, né? A dormição, né? E logo em seguida assunta aos céus, né? Na tradição latina, que é a nossa, a gente celebra a Assunção, né? Nossa Senhora da Glória, né? Festa da Assunção, que dia 15 de agosto. E as imagens sacras, inclusive, normalmente são retratadas como ela, enfim, viva, né? Enfim, então, em dado momento, ela ainda viva, já ao final de sua caminhada, ela é elevada aos céus. Mas essa matéria, essa questão, se ela morreu, morreu rapidinho, né?
enfim, é irrelevante, é matéria opinável, enfim, é uma questão só da tradição litúrgica mesmo, tá? O que é importante a gente ter é que ela não sofreu qualquer tipo de corrupção, seja, né, enfim, ainda que nos unamos à tradição grega, né, a tradição ortodoxa, tradição oriental, e, portanto, professemos a ideia da dormição, mas é importante a gente enfatizar que ela não sofreu qualquer tipo de corrupção. Né? E por que isso se dá? Porque ela é modelo, Maria é um modelo de vida plena. Né? Então, a Assunção de Maria, a contemplação do mistério da Assunção de Maria, que fazemos, por exemplo, na meditação do terço, né? no quarto mistério do terço do grupo dos mistérios gloriosos, né? A Assunção de Maria, nos levar a meditar sobre esse modelo de vida plena, né? Então, uma vida totalmente dedicada ao Senhor, uma união perfeita com o Senhor, com a pessoa de Cristo, e que, ao fim e ao cabo, nos leva a entrar no céu de forma gloriosa, tá bom? E Cristo há de vir uma segunda vez, uma segunda e derradeira vez, isso é anunciado, mas o tempo e a hora, o momento não é revelado. Então, Cristo não revela o momento da sua segunda vinda, embora já tenha havido, ao longo dos séculos, inúmeras pessoas que julgaram que determinado momento seria, né? Então, sei lá, perto do ano 1000, né? Perto do ano 1000, o pessoal achou que ia ser, aí tem até a heresia do milenarismo, né? Porque se achava, né? Então, hoje em dia até se continua, né? A pessoa que acha que sabe o momento do fim dos tempos, da segunda vinda de Cristo, são os milenaristas, né? Sobretudo porque isso se deu lá no ano 1000, próximo ao ano 1000. No ano 2000 também, né? Enfim, a maior parte de vocês aqui, talvez nem todos, mas eu certamente me lembro, né? Já estava na idade da razão há algum tempo, inclusive, né? Ali em 99 e tal, e eu lembro que muita gente, né, falava, o fim dos tempos, não sei o que e tal, né? Não era só o bug do milênio que assustava o pessoal, não, tinha mais coisas também, né? Mas será o que se sabe, que isso foi revelado, é que será precedido de alguns sinais. Então, alguns sinais que constam lá da Sagrada Escritura. Então, haverá um último assalto do demônio, uma última investida ainda mais forte do demônio, e então o cume desses acontecimentos se dará com o juízo universal. O juízo universal. Então, Cristo virá, dessa vez de forma não envolto em faixas, né, não como um bebê frágil e tal, mas virá em sua glória para julgar os vivos e os mortos, assim diz o credo. Então, ele presidirá, então, o chamado juízo universal. Juízo universal. Claro, todos nós falaremos sobre isso daqui a algumas semanas, a gente, ao fim e ao cabo de nossas vidas, somos submetidos já a um juízo, né, chamado juízo particular, então já naquele juízo ao fim da nossa vida terrena, digamos assim, se define, né, sei lá, o destino eterno da alma, mas o juízo universal ele não será um novo, não é que seja propriamente assim uma corte de apelação, né? Quem ficou lá no purgatório agora vai, né, entrar aí no STF, aí, ou tá no inferno, né? Agora não é isso, né? Então, assim, claro que, digamos assim, as sentenças elas serão confirmadas, mas o mais importante é a gente entender que Deus será tudo em todos, como diz São Paulo. Deus será tudo em todos. E a verdadeira justiça será restabelecida. Então, aquilo que era, aqueles episódios que estavam ocultos serão revelados. Então, da mesma forma que as atitudes iníquas, as atitudes maléficas, mas que por algum motivo permaneceram ocultas, serão expostas, né? Então, as pessoas terão conhecimento dos males produzidos, mas também as boas ações. Então, as boas atitudes de toda a humanidade, todos os homens, aquilo que só Deus sabia, né? Aquilo que nós fazemos e ninguém está vendo, né? Apenas Deus. Toda a humanidade saberá, porque Deus será tudo em todos, tá bom? E a meditação sobre essa segunda vinda e o juízo universal é um convite que Deus nos faz à conversão. Né? E por que isso? Porque é necessário que nós nos unamos a Cristo. Então, ainda que haja efeitos universais da cruz redentora do Senhor, é necessário que nós nos unamos, é necessário que nós, de forma meritória, nos unamos ao sacrifício da cruz.
Tá? E quando isso se dá? Quando que a gente pode fazer isso? Agora. Agora é o momento favorável, agora é o dia da salvação, como nos exorta São Paulo na segunda carta aos Coríntios. Então é agora, nesse momento que aqui estamos, no momento que estamos aqui, né, o espaço velho penitência, quer dizer, é o espaço da verdadeira penitência, né? Assim, a nossa caminhada na Terra é o momento favorável para a conversão. É isso. Com isso eu concluo e aí trago para vocês um trecho de São João Paulo II, numa de suas catequeses, enfim, ele, como se sabe, às quartas-feiras ele tinha essas audiências, audiências gerais, e muitas vezes, inúmeras vezes, ele pregava catequeses. Muitas dessas catequeses depois até por temas eram reunidas, então a gente encontra aí algumas delas até nas livrarias, né? Por exemplo, Teologia do Corpo, catequese sobre a teologia do corpo, catequese sobre os anjos, né? Então, de vez em quando o pessoal aí reúne isso e publica, né? E ele ia fazendo. Aliás, vale a pena, né? Lá no site do Vaticano vocês têm acesso a isso, é só ir lá procurar. A maior parte delas está em português, talvez as mais antigas, se tem uma certa dificuldade, mas dá para ler, tem espanhol, né? E sabe que todo brasileiro naturalmente é bilíngue, né? Ele sempre consegue ler ali um espanholzinho ali meio furreca, né? Então tem lá, está lá livre para acesso de todos, tá? Essa prática foi mantida pelos papas, né? Pelo Bento XVI fazia isso, o Papa Francisco também tem feito. E aí eu trago aqui uma que foi pregada em 89 por São João Paulo II. Diz lá o Santo Padre: a vitória definitiva sobre a morte que Cristo já obteve, ele a participa à humanidade na medida em que esta recebe os frutos da redenção. É um processo de admissão à vida nova, à vida eterna, que dura até o final dos tempos. Graças a esse processo, se vai formando ao longo dos séculos uma nova humanidade, o povo dos crentes reunidos na igreja, verdadeira comunidade da ressurreição. À hora final da história, todos ressurgirão, e os que tenham sido de Cristo terão a plenitude da vida na glória, na definitiva realização da comunidade dos redimidos por Cristo, para que Deus seja tudo em todos. É isso, meus caros. E eu concluo. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente responde aqui rapidamente. Se não houver, a gente encerra. Se houver alguma pergunta que não dê para responder agora, vocês podem entrar em contato, que eu fico à disposição. Bom, diante do silêncio, então vou encerrar. Agradeço aí, deixa eu encerrar a gravação. E voltamos então na semana que vem com mais uma aula.